Meditação sobre o legado de Francisco, sementes de esperança em tempos de tempestade. Neste dia em que perdemos o querido e saudoso Papa Francisco, compartilho alguns ensinamentos dele que podem nos ajudar a viver bem aquilo que ele propôs durante o seu pontificado. Primeiro ensinamento: a Terra é nossa casa comum, ou a ecologia como criação. Francisco não cansou de lembrar que a Terra não é um estoque de recursos, mas um altar vivo onde respiramos a mesma atmosfera que os santos e os esquecidos. Ele fala do clima como um espelho da humanidade. Quando queimamos florestas, é a nossa indiferença que arde. Quando poluímos rios, são lágrimas não choradas que escorrem. Quem fere a criação fere o Criador, ele diz como quem sussurra aos ouvidos de um planeta febril. Sua encíclica Laudato Si é um canto de amor às coisas simples. Um copo d'água limpa, o vento que não carrega fumaça, o silêncio que não é cortado por motores. Para ele, cuidar da terra não é tarefa de heróis, mas de filhos que lavam a casa antes da chegada do Pai. Segundo ensinamento: tenham cheiro de ovelhas, ou a igreja que abraça as cicatrizes. Numa época em que muros são construídos até nas almas, Francisco prega uma igreja com as portas escancaradas, onde o perdão não é um protocolo, mas um abraço que desarma. Não façam da fé um museu de regras, ele insiste. Enquanto isso, caminha entre prostitutas, refugiados e divorciados, como um médico que não tem medo de tocar nas feridas. O seu lema: tenham cheiro de ovelhas, misturem-se ao rebanho ferido. Para ele, a misericórdia é um verbo. Não se limita a absolver pecados, mas a rasgar certidões de condenação. Lembram quando ele lavou os pés de detentos, incluindo uma mulher muçulmana? Foi um terremoto de simbolismo esse ato. Deus ajoelha-se não só diante dos santos, mas diante de quem a sociedade aprisiona em rótulos. Terceiro ensinamento: a cultura do descarte ou os invisíveis são profetas. Numa sociedade que trata vidas como embalagens vencidas, idosos, pobres, deficientes, Francisco ergue a voz como um trovão compassivo. Não somos donos da dignidade, somos seus guardiões. Ele afirma isso denunciando a hipocrisia de quem reza em latim, mas cala-se diante de um mendigo passando fome. Para ele, os excluídos são cartas vivas do Evangelho que ninguém quer abrir. Sua metáfora preferida: o sistema global é um banquete onde poucos se empaturram, enquanto outros catam migalhas com unhas quebradas. E adverte: quem não serve os pobres serve ao diabo. Não como maldição, mas como alerta. A indiferença é um buraco negro que engole até a própria alma. Quarto ensinamento: o diálogo, ou a ponte sobre abismos de ódio. Enquanto o mundo se divide em tribos digitais, Francisco tece ponte com fios de diálogo, até onde parece impossível. Com muçulmanos, ateus, indígenas, líderes políticos, ele sempre repete: ninguém é dono da verdade absoluta, exceto o amor. Seu segredo? Escutar mais do que falar, pois nas pausas entre as palavras alheias, Deus costuma plantar entendimento. Lembram seu encontro com o patriarca Cirilo, em plena guerra na Ucrânia? 2 homens vestidos de branco, em meio a um conflito vestido de sangue, provando que até nas trevas, uma vela acesa por 2 mãos ilumina muito mais. Para ele, o diálogo não é fraqueza, mas coragem de desarmar o coração. Quinto ensinamento: a alegria do Evangelho, ou a fé não é museu, mas alegria. Quantos veem a religião como um fardo de pedras sagradas? Francisco sacode a poeira dos ritos e grita: a fé é um carnaval de graça. Para ele, a igreja não deve ser um tribunal de mármore, mas uma graça onde até os bobos da corte são coroados. Critica os cristãos de cara azeda, que transformam o evangelho em ácido,
e celebra os santos de chinelo e rosto sujo, como o Santo Cura d'Ars ou Madre Teresa. Sua exortação Evangelii Gaudium é um hino à alegria que brota mesmo no asfalto rachado. Não matem a esperança com doutrinas secas. Deus não é um xerife, é um pai que dança na festa do filho pródigo. Sexto ensinamento: sinodalidade, ou caminhar juntos, tropeçar juntos. Em tempos de polarização, Francisco propõe uma revolução silenciosa, a sinodalidade. Não é uma palavra complicada, mas simples como um mutirão de vizinhos consertando um telhado. A igreja não é um castelo hierárquico, mas uma tenda onde todos cabem, ensina o Papa. Convoca leigos, mulheres, jovens a sujarem as mãos na massa da fé. Erramos juntos, aprendemos juntos, diz ele, lembrando que até Pedro tropeçou, mas foi amado de volta. Para ele, a autoridade não é um trono, mas uma bengala que ajuda o irmão a se levantar. Sétimo ensinamento: a revolução da ternura, ou armas não, abraços sim. Enquanto líderes mundiais brincam de guerra com botões nucleares, Francisco prega a revolução da ternura. Não é ingenuidade, é estratégia divina. O ódio é um fogo que queima primeiro quem o carrega, avisa o Papa. Suas armas, o rosário nas mãos e os pés descalços em campos de refugiados. Lembram sua frase histórica? Quem são vocês para julgar? Dirigida a um homossexual? Foi um terremoto de compaixão. Ele não aprova nem condena, mas abre um espaço sagrado onde até os julgados se sentam à mesa. Para ele, a verdadeira força não está em muros de dogma, mas em palmas que acolhem. Conclusão, ou o legado que não cabe em túmulos. Hoje que Francisco parte, seu epitáfio deve ser escrito não em mármore, mas nas dobras de cada mão que ergue um caído, nas sementes plantadas em desertos urbanos, no silêncio que precede o perdão. Seus ensinamentos são como vento, não se veem, mas fazem balançar até as árvores mais enraizadas no orgulho. Ele nos deixa uma lição final. A fé não é um museu de certezas, mas um rio que carrega perguntas, lutas e, principalmente, amor em estado bruto. Enquanto o Vaticano talvez prepara as cerimônias, o verdadeiro funeral de Francisco já acontece toda vez que um jovem larga a selfie para servir um idoso, toda vez que um rio poluído volta a ter peixes, toda vez que inimigos se olham e veem irmãos. O seu legado? Uma igreja que não tem medo de cheirar a vida real, suor, lágrimas, terra e esperança. Como ele mesmo diria, avante com coragem, e não se esqueçam, Deus prefere os errantes que se perdem por amar demais aos perfeitos que se sentem salvos por amar de menos. Que Deus nos abençoe e que a vida e o testemunho do Papa Francisco iluminem o nosso caminhar.